O atual contexto de pandemia veio colocar alguns desafios e definir algumas tendências na promoção e estruturação turística. Tendências na promoção e estruturação turística pós-Covid-19 é o painel mais internacional desta 7ª edição do V Portugal. Para a sua moderação, contamos com a presença de Rodrigo Pratas, jornalista SIC, a quem passamos de imediato a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, Adriana. Muito boa tarde. Boa tarde a todos que nos estão a acompanhar nesta realização deste evento que, mais uma vez, tem de ser, em grande parte, online, porque estamos a viver, como sabemos, uma pandemia e provavelmente ainda vamos ter de passar mais alguns meses com restrições, apesar de a situação estar, como também sabemos, a melhorar consideravelmente com a evolução cada vez mais positiva, nomeadamente na União Europeia, no continente europeu, grosso modo, e na América do Norte, em matéria de planos de vacinação, o que permite ter uma perspectiva de segundo semestre de 2021 mais positiva do que aquele que vivemos, aqueles trimestres que vivemos desde principalmente março do ano passado. Nomeadamente nesta área do turismo, obviamente, provavelmente, se não a mais, uma das mais atingidas áreas da economia, das economias mundiais, desde que esta pandemia começou. Com o desenrolar destes programas na Europa, na América do Norte, mas também noutros países, como por exemplo Israel, Emirados Árabes Unidos e alguns outros mercados, há assim a possibilidade de se pensar que este ano se conseguirá chegar a uma imunidade de grupo, daí que nesta fase seja absolutamente essencial para o setor do turismo encontrar as melhores estratégias na promoção e na estruturação turística no pós-Covid-19. É o tema central desta sessão, em que se vai então tentar aprofundar as tendências comportamentais do consumidor, quais os destinos mais habilitados para recuperar, que soluções devem as entidades que gerem destinos procurar desenvolver e que posicionamento devem assumir. Para este painel são nossos convidados a professora Alessandra Priante, a diretora do Departamento Regional para a Europa da Organização Mundial de Turismo, que se junta a nós em direto por videoconferência a partir de Madrid. Também o professor John T. Bowen, professor emérito e autor na Universidade de Houston, no estado americano do Texas, em direto também connosco por videoconferência. A partir de São Paulo, junta-se a conferencista e mentora especializada em tendências, inovação e transformação digital no turismo e hotelaria, Marta Poggi, e aqui comigo em estúdio, nas Caldas da Rainha, o professor António Jorge Costa, o presidente do Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo. A todos, muito boa tarde, muito obrigado por estarem connosco. Vou começar por dar a palavra à primeira palestrante desta tarde. Já agora vale a pena dizer que esta sessão vai ser num misto entre português e inglês. E, precisamente, para começar a sessão desta tarde com a sua intervenção e a sua apresentação, dou a palavra agora à diretora, então, do Departamento Regional da Europa, da Organização Mundial do Turismo, a italiana Alessandra Priante, que é licenciada em Gestão na Universidade de Bocconi, em Milão, e também tem um MBA executivo na Universidade de Luis Guido Carli. Buongiorno, Alessandra Priante. Thank you so much for being with us. The floor is now yours. Thank you very much. And thank you for the fantastic introduction. I love the Portuguese language, so I'm going to remember this introduction for a long time. And tell me, what do you say right now in Portugal? You don't say boa tarde or what do you say? Boa tarde, bom dia, buongiorno, buon pomeriggio, boa tarde, buonasera, boa noite. Everyone, muito obrigada. I'm very happy to be here. Anything that has to do with Portugal is always very, very, I can never say it. So I was tasked with and I would say an uncomfortable task, which is to give an overview of what are the trends in tourism actually in the post-COVID. But I have some bad news and some good news to share with you, because what is really important is that during this time we have really, as I always say, we really wore our blue helmet as the United Nations. And starting from a year marked by closure, which is the 2020, we immediately initiated a series of actions for the restart of tourism and for the restart on different bases, because obviously this COVID-19 has to be a lesson learned. It has to be
opportunities. Challenges transformed in opportunities. Otherwise, we missed a great chance. So when we find ourselves in situations like the ones where we had, for example, in April, 100% of the destinations were closed and the borders were closed, obviously there was no tourism. And as a result, the impact that we estimated at a global level was minus 87%. Now, that figure is in itself enormous. We finished 2019 with 1.5 and beyond billion international tourism arrivals. And now here we are in January 2021, actually saying, wait, we lost over 1 billion. When we make comparisons, we tend to say that we're back at the levels of 1990. And that is really, enormous if you think about it, especially on the impact, on an economic impact. Obviously, at UNWTO, which, by the way, you've already introduced us, but we are the United Nations agency specialized in world tourism, specifically on universally accessible, responsible, and mostly sustainable tourism. So our job is really not only to take care of the member states, but to assess and to evaluate the impact of tourism worldwide. And we, therefore, when COVID came with our decreases, we started estimating the impact on a more frequent basis, like every month, every 2 months. But obviously, as I was saying before, as what we need to do is restart tourism, we immediately started focusing on how to forecast the restart of tourism and what are the different scenarios that we would see. So obviously, it all depends on when the borders are going to open and how they're going to open, how coordinated it's going to be. Because right now, and until now, everything seems to be very scattered. The situation is not very clear. The coordination is not really there. And therefore, people are not really very much in the position to say, I would surely go next weekend to Paris. That is, without a doubt, I'm sure 80% of them are actually going to stay home. So in giving our forecasts and, providing an overview, our market intelligence, we've undertaken a series of initiatives. And those initiatives were in various areas. And now, because of the focus that we have specifically in this particular day today, we focused on various axes that are the pillars of our strategy. We basically focused on education beyond ever, on intervening with supporting policy and governance. So intervening and strengthening the DMOs and giving support for the policy of the member states, because in times like this, obviously, it's very easy to lose sight. And we all say that, the health ministers became the most important ministers overall. So in reality, what happened was that people really started understanding how important tourism was. And this really allowed us to perform our advocacy, objectives to the maximum. For example, we engaged in a conversation with the European institutions that led to us being an integral part now of the dialogue and basically being the major source for the European institutions, especially when it comes to understanding what is beyond the EU27 and creating the bridge with those. The other things that we focused on in this very important period, we focused on supporting member states in identifying, assessing, and identifying the measures to support travel and tourism during COVID-19, but mostly, what is the recipe for the restart? Besides that, and I think this is one of the biggest news that we have decided to focus on tourism for rural development. Why? Because what we noticed, and this is definitely not something that we can forget, what we noticed is that people tend to, nowadays, with the situation being so uncertain, tend to not give up their vacations and to have a preference for the nearby territories. And that obviously brings our agenda of tourism for rural development high up in the chart, because now it's about time the governments realize that not only tourism for rural development needs to be very much there, very much part of, the conversation and the strategies, but is also actually a great resource, not only for income and jobs. It's a great resource also for the development and the application of the new sustainable policies. So when focusing on that, we actually have an entire line of action. And the reason why I'm also bringing up this is because it's very country specific to Portugal, because Portugal has always been in the lead, specifically in this part of the strategy. And this year, for example, when it comes to gastronomy and wine, this
year, we're going to come to Alentejo in the beginning of September with our wine gastronomy forum, forum, led by UNWTO. And this is something together with the Portuguese government that we're very much looking forward to. Now, obviously, we're also focusing on one of the new trends, which is the equilibrium between urban and rural areas, which is something that we definitely need to look into because people have changed their habits. And now there are some destinations that actually call for tourism products when it's just people basically commuting, like moving out of the city and just hiring a, let's say, home out of their main point of residence, where they will be performing work because they're all teleworking in a much better state. So one of the highlights of this was actually scripted for the G20. And we launched something which is the ALULA framework for inclusive community development through tourism. And this is a complex but very important pillar of the strategy. Right when we're speaking, we're opening the new regional office of the UNWTO in Saudi Arabia. So a superpower there is actually dedicating a lot of attention into getting tourism to be one of the reactivator or activator of economy. And so what we focused on with them is sort of, using them, if you pass me the word, as an example of the fact that when you are promoting tourism for rural development, there's a lot of elements that you need to consider. And you have to have very, very clear that your mission is to identify, safeguard, and promote the development of rural villages with everything associated, which is landscape, biodiversity, knowledge system, biological and cultural diversity, and all the traditions. That is why we called for a community development. This program is now being carried out and laid out in a very, very structured way. And one of the initiatives is the best tourism villages of the world. We actually launched it today, this morning, which is us identifying and giving this international label, identifying more than 1,000 villages all over the world, to which we're going to give this recognition. Obviously, we will be supporting the whole way through. So we will be performing what we know how to do at our best, which is support policy and governance of the member states and beyond, therefore being soft legislators. So as I was saying, market intelligence has been our core pillar in this time, because obviously without numbers, you're not going anywhere. And we've also developed instruments, which is what we hope will be very useful for the future conversation deriving from this meeting today, which resulted into dashboards and destination tracker and recovery trackers that we've done, for example, together with IATA, with the idea of giving instruments in the hands of everybody, stakeholders, private, public sector, in order for that to be actually, useful for planning the future. As I was saying before, we've undertaken a lot of a coordinated effort with many international partners. One of the key things besides the European Commission was our collaboration with FAO. Talking about rural development, FAO was a key partner and is a key partner. We've introduced tourism in their program of work, and we've embarked agriculture, biodiversity, and mountains, and everything that has to do with landscape and biodiversity and waste management and food waste management and grid cities in our program of work. So we're very happy. We've also very strongly committed with the private sector, and this is just growing. We're developing our relations with MasterCard, with Google, and with other partners that are coming on board. The two pillars along which we are promoting the restart of tourism is innovation and sustainability. With innovation, we're committed to building a global tourism ecosystem to meet the 2030 agenda. And actually, we're very proud to say that we have a very privileged relation with Portugal, because Portugal has proven to be the innovation hub, not only of Europe, but probably one of the best of the world. So we are right now negotiating an accord, an agreement with Nest and Turismo Portugal and the ministry to make sure that this innovation hub also incorporates the UNWTO innovation strategy. So education obviously is definitely a big part of the restart of tourism, as we definitely need to prepare for the future, and we definitely need to keep the jobs in tourism alive. And in this sense, once again,
Portugal has been in the lead because it has been focusing throughout all the months of the pandemic into training all the tourism professionals. And we're also very happy to say that we are undertaking a project which started already in 2019 for the International Center in the Estoril, dedicated specifically to tourism education. Obviously, linked to innovation, tourism education is also online, and we're now in full-fledged development of the UNWTO Online Academy. We've also were able to create big partnership with artificial intelligence, both for what we call the new UNWTO Jobs Factory platform and for the construction of a big data lab together with Telefonica. The other, obviously, when we talk about the restart of tourism involving economic impacts, we are definitely paying attention to restarting also through FDIs, the foreign direct investments, and we partner with the Financial Times to make sure that countries are given also the expertise when they don't, because sometimes they do, and very much, to really frame their FDIs also when it comes to the tourism sector. Sustainability, and I'm going to conclude with this, is definitely our core value. Sustainability for us means much more than a nice word that you put next to a tourism policy. And in this sense, we're very happy for the new strategy that was recently launched by Portugal for sustainable tourism. For us also means having a stable network to measure sustainability at destination, which is the INSTO network, and two very big initiatives. One is the One Planet Vision for responsible recovery of the tourism sector, and the Global Tourism Plastics Initiative that we are very committed to, especially due to our correlation with the COP26. Obviously, when we talk about policy, we need to measure. And the way we measure is we actually doing it with statistics. We were able to put forward the MSTs, so Measuring Sustainable Tourism Standards, and approved by the UN General Assembly. So for the first time, there will be a measure for sustainable tourism. And this is very important because when we talk about, for example, reducing the carbon footprint, you always have an element of measurement there. And you also need to have it when it comes to sustainability. And the commitment of our statistics department is actually very deep into this because we obviously have embarked not only into identifying pilot countries for the implementation of these standards, but we've also committed to capacity building and data collection. So one of the pilots is definitely, many pilots are in Europe, and we are aiming at one of the pilots also being in Portugal. And the other countries are very scattered throughout the different regions, which is really very much needed when we think about developing new practices. And of course, anybody can actually ask us to commit, but when they commit, they really need to work hard to make sure that sustainability is actually measured and mostly kept throughout the days. So we've, of course, followed a very detailed approach into this. I'm going to be very quickly strolling through and thanking you very much for your attention. Of course, open to any questions. I was in a difficulty in actually reframing specifically what could be very practically needed for this conference. But obviously, there's much more of us to what we're talking about at the moment. So we've have a very strong governance approach with our sister agencies. And we are very much looking forward to advancing all together, especially in the wake of the EU Digital Green Pass. Thank you very much. And hopefully as quick as possible. Thank you so much, Professor Alessandra Priante. We now go live to Houston, Texas, in the United States, because we're now joined by Professor John T. Bowen. As I was mentioning earlier, he's professor at the University of Houston. Hello, John. He's over 50 years of experience in the hotel industry, and he's also the co-author of the book Marketing for Hospitality and Tourism, jointly with Philip Kotler. I now welcome to the stage via video conference Professor John T. Bowen. Good afternoon, Professor. The floor is yours.
Oh, John. O microfone. Aparentemente, neste momento, o professor John T. Bowen não nos está a ouvir. I don't know if you're listening to me, Professor Bowen. I'm being asked to ask you to connect and to start your microphone. Right. Can you hear me now? Yeah, Yes, please go ahead. I'm trying to gain control of my slides. If you're able to do that, we can wait for a few seconds while you try to do that. Doesn't seem to be happening. Maybe we could skip while you try to solve the situation. I'm being asked to ask you, Professor, to keep clicking on your presentation, on your screen, and then go next. Okay. Aha. There we go. We're now on the air. Very well. So you've got control over your slides, Professor. The floor is yours. Thank you. First of all, it's great to be here and be a part of this presentation. The only sad part is I'm not there actually, because I love my trips to Portugal, and so to have to present from Houston is a bit of a disappointment, but I'm happy to be here. The topics I'll be talking about briefly today and trying to interconnect those topics are what to be expected from American outbound travelers, some of the global trends, and some of those we've already talked about in this presentation already, the structural impact of technology, and then the importance of branding, especially for smaller destinations and rural destinations. If I could, there we go back. This is a condo hotel. It's about an hour south of Houston on the Galveston oceanfront. And the reason for showing this is to give you an idea of the pent-up demand and the demand for Americans for travel. In the midst of the pandemic in 2020, this hotel had a better year than 2019. Because of the restrictions, a lot of Americans were going to rural destinations, beach destinations, and again, within the zones they could travel within across the country without worrying about quarantining. So we see that when things open up in Europe, that there will be a lot of American interest in traveling to Europe because there's a pent-up demand. Also, the pandemic did not affect people economically equal in the United States. There's many people that actually are much better off financially today than they were at the start of the pandemic. And part of that is because of the government support. They didn't spend money on travel and going out to eat. The stock market's increased. So we predict that they're going to spend more when they do travel, stay longer. As has been mentioned in previous presentations, the interest in the culinary arts will be one of the things they'll be looking for when they travel to a destination. Some of the more global trends, obviously cleanliness is going to continue to be important because people have gotten used to that. So providing tangible evidence that facilities, that transportation has been clean will be important. People have been used to going to rural destinations to get away from mass groups, so that rural destinations will be another thing that will be attractive to tourists, providing opportunities for those destinations. Health and wellness, and we've talked about
wellness and the thermal springs and the thermal baths. But also, if you look at the health side of things, that can get involved in hiking, going to a rural destination, getting involved with the community, and what's been termed a slow vacation. So rather than trying to go to cities and do a number of things, slowing down a little bit and getting to know the people of an area. If we could get the next slide. Unfortunately, we see that business travel will be slow to come back. Companies have gotten used to cutting down on business travel. It's been a major expense for them. So we don't see business travel coming back as fast as certainly leisure travel. But the opportunity this creates, and this has been mentioned too, is the opportunity for what we term a staycation. So attracting people from the region to come into the urban area. So if you had destinations that depend on the business traveler, trying to attract locals to come in, spend a couple nights in the city, enjoying the arts, enjoying the culinary aspects of the city, the river walks, or whatever that city has to offer. So the fact that business is slowing down creates some opportunities for some new forms of tourism. And one of the major structural changes, of course, is the use of technology. Just as we're all here from across different parts of the globe talking to you today, people have gotten used to ordering online, making reservations online. Hotels now have actually increased their use of technology. I work as an advisor for a company called KYC Hospitality, which is a technology firm. I thought they would have a real problem during the pandemic because people wouldn't want to spend in technology, but for a lot of companies, just the opposite happened. They saw this opportunity. Technology is often disruptive, so during a slow period, put in more technology, the AI, which has been talked about, to find more information on their guests. So some things we're seeing is software that'll perform employee functions. When you call down in a hotel to the front desk and ask a question, a smart machine can often answer questions. So if you want to know what time breakfast starts, the machine would answer you and it avoids disrupting somebody at the front desk. Robotics, we did a study and we predict that about 25% of the jobs in the hospitality industry will be replaced by machines or robots by 2030. And all this means that there will be less contact with employees, so that when we do contact employees, it's important for them to be passionate about what they're doing, to make a good impact, because there can be fewer of these, that when we do have the contact with employees, it has to make an impression on the customer. And the reason for showing the boy playing football is to show you how also the information we get from artificial intelligence can be misused. So we can find information about our guests, who they are, their photos, by scraping the internet. And I was touring an upscale resort in Las Vegas and talked to one of the sales managers there. And he was bragging about this new source of information they had on their guests. And they found out one of the people coming in for a meeting was sad because he was going to miss his son's football game. So what they did is they went on the internet, they got a picture of his son playing football and put it up on the dresser in the hotel room in a digital frame. Now, a lot of people would think that's creepy. If you've never been to a hotel before, you walk in and you see a picture of your son or daughter up on the dresser, you want a certain amount of privacy. So we have to learn how to personalize the experience for the guest based on what we know about them.
but also provide a degree of privacy for that customer. This is a picture of a group that's in a bourbon distillery in downtown Louisville, Kentucky. And this shows you the importance of branding. And now that we have a break in tourism, which hopefully won't last too much longer, but it gives the opportunity for rural destinations to think about how they want to brand themselves, what kind of image they want to create. Again, with a lot of, particularly the younger tourists going online to find out where to go and what destinations to visit, if you can create an image that's going to be attractive to them, that can be important. And one of the things that needs to be done is take a look at the resources you have and which of those resources can create value for the tourist. And we did a case study with the city of Louisville. It's on the Ohio River. It's a secondary city, the largest city in the state of Kentucky. But basically, they had the Kentucky Derby, which is held there one weekend a year. And other than that, there wasn't a lot perceived to be going on in the city. And so as a result of that, in their competitive set, they were often at the bottom in terms of occupancy rate, number of rooms occupied, and the price they were getting for their rooms. Kentucky produces 90% of the bourbon in the world. There was a rural bourbon trailer throughout the country. And so the head of marketing for the DMO there came up with making Kentucky, or Louisville rather, the gateway to bourbon country. And so with that, they organized restaurants that would agree to serve 50 different types of bourbon, produce food, at least one food product made with bourbon, and they started an urban bourbon trail. So that automatically gave the idea that there were places to go, to eat, things to do, to dine. The fact that they became the entrance to the rural bourbon trail, they became the gateway to bourbon country. And within a few years, by this branding of their destination, they were able to raise to the top of their competitive set. So it's important to think about how you want to brand your destination. What do you have to offer that maybe then is communicated? And the other thing is bringing together the community. So you work with the residents. Again, sustainability is important. And so the residents of the city become on board with the way you brand it. And then some universal branding for cities is welcoming, sustainability, authenticity, and community. And then you couple that with the resources that you have that would attract people to the destination. And taking the opportunity now during this time to go ahead and do that. So in the short amount of time we have, I presented on the American outbound travelers. I think there will be great opportunities there for you to attract Americans once they start traveling, because there are indications already with booking patterns locally and in the Caribbean that people will be traveling, and it should be a better year for Americans than 2019 was. We talked about some of the global trends, the importance of cleanliness, the importance of smaller destinations, rural destinations, the importance of healthy and slower vacations. And then we talked about the structural impact of technology. So the way that technology can help us personalize the stay of the guest, but at the same time, we have to do that in a way that respects their privacy. And even though we use technology, people will always be important in the hospitality industry. And then finally, during this little lull in tourism, it's a chance for people to look at their branding, retune their branding, or even formulate their branding. If you're interested, I have a copy of my slides, and you can email me at the email
my slides. Thank you very much. Thank you, Professor Bowen. Thank you so much for your insights. Now we go to, em português, em direto até São Paulo, de onde se junta a nós Marta Poggi, conferencista internacional e mentora. É palestrante internacional, consultora especializada em tendências, destinos turísticos inteligentes, marketing digital e transformação digital para o turismo. Foi investigadora e professora universitária, é autora de diversos artigos científicos e vários e-books e ainda coautora do livro É Turismo, Internet e Negócios do Turismo. Marta Poggi, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, bom dia do Brasil. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado. Que bom. Bom, é um prazer enorme estar aqui com vocês, falando nesse painel tão importante, né, sobre promoção e estruturação turística. Agradeço muito o convite, também gostaria de estar presente, quem sabe numa próxima oportunidade. Eu sou palestrante, consultora e trabalho com algumas iniciativas bem interessantes aí com as startups em Portugal, com quem eu sempre aprendo muito. E sou fundadora do blog A Gente no Turismo. E sou especializada em marketing e há 10 anos trabalho com marketing digital, especificamente no setor de turismo. Antes da gente falar um pouquinho das tendências e também de possíveis estratégias, né, para trabalhar a promoção turística pós-Covid, eu acho interessante a gente olhar um pouquinho para trás e entender o que nós aprendemos de 2020, né? Foi um ano totalmente atípico, né, para todos nós, e a gente viu uma grande mudança, principalmente no comportamento das pessoas, né, como bem colocou a Alessandra, uma grande aceleração da transformação digital, então algumas dificuldades que empresários e até viajantes tinham antes da pandemia, elas foram superadas. As pessoas continuam sonhando com viagens, né? A gente sabe que assim que possível, todos nós voltaremos a viajar, né? Talvez, provavelmente, de uma forma diferente, mas estamos todos loucos para poder colocar o pé na estrada novamente. E com essa mudança do comportamento do viajante, né, no nosso comportamento, é importante pensar em novos produtos e novas experiências turísticas. Eu costumo dizer, o que atendia o turista até março de 2020 pode não ser suficiente daqui para frente, ou seja, precisamos colocar o cliente no centro das nossas atenções e ver se ele realmente está com as suas necessidades atendidas. E, obviamente, precisamos também de uma nova forma para fazer a nossa promoção. A única certeza que a gente tem é que a mudança é uma constante, né? A pandemia nos tirou completamente da zona de conforto e a gente sabe que isso deve continuar, né? Esse cenário de instabilidade, de incertezas, ele deve permanecer por um tempo. E a pergunta que nos fazemos o tempo todo, né? Qual é o primeiro destino que o turista vai escolher depois da vacina? Depois de vacinado, para onde que eles vão, como eles vão escolher e para onde eles querem passar suas férias, né? Para isso, acho que é bem interessante a gente olhar um pouco para as tendências, como a Alessandra colocou também, né? A questão de buscar destinos próximos, da gente escapar um pouquinho da realidade e estar num ambiente próximo da natureza, com segurança, se cuidando, né? Uma valorização bem grande do bem-estar, inclusive na nossa rotina, as questões de sustentabilidade, o propósito que ficou muito mais forte, né, pós-pandemia, então as pessoas se conectam com marcas que têm um propósito mais claro, a própria questão da diversidade, né, de inclusão e autenticidade. Então, são características, né, são valores que contribuem muito para o nosso trabalho daqui para frente. Enquanto alguns meios de hospedagem têm dificuldade aí para recuperar sua taxa de ocupação, aqueles que já estão seguindo essas tendências, eles estão lotados, né, para os próximos 6 meses. Eu trouxe alguns exemplos, né, de hotéis que promovem esse isolamento, que oferecem uma experiência, como, por exemplo,
hospedagem num container no meio de uma floresta, onde dentro do container você tem todo o conforto e em cima você tem um rooftop para apreciar a natureza, as estrelas, ou esse mesmo um outro empreendimento também que foi instalado num parque, ou um resort na Tailândia, que ao ver, né, as suas doações aí diminuírem na pandemia e com mais dificuldade para tocar o projeto de conservação dos elefantes, eles criaram essas bolhas, né, onde os clientes pagam $500 à noite para poder dormir, né, literalmente imersos na natureza. Então, esses são alguns dos exemplos, né? As pessoas estão buscando novas experiências, um novo jeito de se hospedar, uma gastronomia bem autêntica, alguma festa ou alguma cultura que seja local, e a gente precisa lembrar, né, de recuperar esses atributos para, talvez, renovar o nosso portfólio de serviços. E falando um pouquinho, então, das estratégias de promoção turística, né, daqui para frente, acho que é muito importante destinos e marcas, né, de empresas também reposicionarem ou repensarem o seu posicionamento. Aquela frase, aquele slogan, aquela atuação que a gente tinha até antes da pandemia pode não ser mais tão adequada. E para isso a gente precisa pensar como queremos ser reconhecidos daqui para frente, né? Como, ao falar do meu destino, ao falar da minha empresa, que imagem eu quero passar para os consumidores. Eu trouxe o exemplo da Colômbia, né, que tem feito um trabalho bem interessante em termos de promoção turística e que, na minha opinião, eles tiveram uma grande sacada de trabalhar com esse posicionamento de país mais acolhedor do mundo. Tudo que a gente quer depois de tanto tempo de confinamento é um abraço, né? E essa proposta, a proposta da Colômbia é justamente essa: vem para cá, a gente abraça nas cores, nos sabores, nos cheiros. Então, eu achei que foi uma escolha bem feliz. A segunda estratégia é inspirar o viajante a conhecer novos destinos, né? A gente sabe que ele está viajando, que os turistas não estão ainda com receio de viajar para lugares muito longe da sua origem ou pouco conhecidos e preferem manter aí num raio mais restrito, mas eles precisam de inspiração, né? Eles precisam saber o que fazer, eles precisam ficar com água na boca, eu costumo dizer, né? Para conhecer um lugar ou para experimentar uma atividade ou um prato novo. E para isso as redes sociais são excelentes canais, não só com as postagens orgânicas, trabalhando bem os conteúdos, mas também para olhar para essa parte de inteligência, para a escuta social, saber o que os clientes estão falando ali do meu destino, da minha marca. Penso que também os influenciadores têm um papel super importante nesse novo contexto, né? Porque não só é voltar a viajar, mas é voltar a viajar com consciência e com segurança, né? Pensando até na questão de sustentabilidade também, e as campanhas publicitárias que são bem importantes. Aqui 2 exemplos de hotéis no Brasil, do lado na esquerda um hotel no Nordeste, no litoral do Ceará, e o outro também num resort em Santa Catarina. Ambos oferecendo essa experiência, né, exclusiva e diferente que o turista está buscando. Até as marcas que já são bem conhecidas, como o Belmonte, e destinos que já são também bem consagrados, estão trabalhando e se reformatando. Aqui, no caso, o Belmonte oferece um passeio pelas cataratas na lua cheia. Então, uma outra perspectiva, uma experiência para poucos, né, porque é o único hotel que fica dentro do parque. Os influenciadores que viajavam muito para o exterior, agora estão viajando pelo país e eles têm esse papel de mostrar, né, de mostrar os destinos que são bem novos, né, que são diferentes para a população local. A realidade virtual, também como nos foi apresentado há pouco tempo, um pouco antes do nosso painel, Caldas da Rainha, também a realidade virtual também é uma excelente ferramenta
e de fato, depois dos videogames, né, usar a realidade virtual para a escolha de um destino de férias é a segunda maior utilidade, segundo os dados do Euromonitor, e além da realidade virtual, que nos dá essa imersão, que nos dá um pouco dessa amostra grátis, né, do que a gente vai encontrar, até os tours virtuais que estão sendo realizados não só pela Airbnb Experience e Amazon, mas também agências de receptivo que têm aproveitado essa oportunidade para dar um gostinho de quero mais. Eu também tive contato com essa startup que trabalha as degustações híbridas e virtuais, então também uma forma de explorar um pouco os sabores para divulgar um destino. A terceira estratégia é trabalhar com dados, né? O passado já não diz muita coisa, a gente não consegue se apoiar muito no nosso histórico de demanda e etc., e a gente sabe que o futuro é muito incerto. A gente, então, precisa trabalhar com esses dados e cada vez mais os clientes estão dispostos a compartilhar suas informações para receber ofertas exclusivas. A gente gosta que os algoritmos do Spotify, da Netflix, nos indiquem que tipo de música, que tipo de série nos agrada, né, que pode nos agradar. Então, é muito importante contar com todas essas ferramentas. A quarta estratégia é usar e abusar, né, do storytelling. Eu adorei o Aqui Entre Nós, essa campanha do Turismo do Centro de Portugal, né, que foi muito particular, mostrando assim, as características, e achei muito feliz o tema da campanha. Então, vem aqui, você pode conhecer, aqui tem muitas ideias, aqui tem sabores especiais. Também gostei da campanha recém-lançada pela Espanha, Você Merece a Espanha, né? Te Mereces Espanha, são vídeos bem curtinhos, de 30 segundos, trabalhando as dores individuais, assim, de cada segmento de cliente, desde jovens que estão loucos para voltar a surfar, até famílias com crianças que também precisam sair de casa e ter uma experiência na natureza, porque está todo mundo bem tenso de trabalhar e estudar em casa. E essa aqui, para mim, foi sensacional, né? Aí uma campanha da Suíça usando duas celebridades. O Federer convida o Robert De Niro para fazer um filme sobre a Suíça e eles conversam e falam, nossa, mas a Suíça é perfeita, a Suíça é linda, não tem nenhum drama, não tem como fazer um filme sem drama. E a mensagem é justamente essa, se você quer umas férias sem drama, você precisa da Suíça. Achei bem inovadora. Outros temas que podem facilitar também aí o storytelling, sustentabilidade, diversidade, comunidade, né? E aí acho que também sensacional a campanha de Turismo de Portugal, né? Falando o futuro é hoje, né? O amanhã é hoje, a gente precisa cuidar da nossa terra com mais bondade, com mais atenção, com mais carinho. Então achei bem interessante porque realmente, de fato, cabe a nós, né? A indústria como um todo, educar os turistas para serem mais conscientes daqui para frente. A Nova Zelândia também fez uma campanha incrível, na minha opinião, porque tirando um pouco, fazendo uma brincadeira, né, para não viajar sobre influência social, porque esses pontos que são divulgados pelos influenciadores, eles acabam ficando massificados, então sugerindo que os turistas busquem outros lugares que são tão encantadores quanto, né? Então, achei que é um filme divertido que vale a pena vocês assistirem. A quinta e última estratégia é experimentar novas mídias. Sabemos que várias mídias aí têm aparecido e cada vez mais utilizadas no mundo todo. Em destaque o TikTok, que ganhou muita visibilidade no ano passado, e destinos como Dubai tem explorado bem, né, essa ferramenta. É uma outra linguagem, mas o engajamento e o alcance são muito maiores aqui no TikTok. Também o Clubhouse, né, que é essa rede social restrita ao áudio, muitas influenciadores e até pessoas que têm um poder de decisão ou de influenciar tomada de decisão, têm participado das salas e aproveitado para fazer a sua
a sua divulgação. E como bônus, né, eu trouxe aqui o live streaming, na verdade o live commerce, né, que é a ferramenta que permite você vender produtos durante uma live, que pode ser feita com um influenciador, com o CEO de alguma empresa ou com pessoas que já têm prática, né, nesse tipo de ação. Depois da China, o Brasil é o mercado que mais utiliza, né? A China usou bastante no ano passado para vender, inclusive, produtos, viagens domésticas, né? Inclusive pela empresa controlada pela Alibaba. E aqui no Brasil, uma operadora de receptivo de Foz do Iguaçu já fez algumas edições com bastante sucesso. Então, eu imagino que esse live commerce ainda vai crescer muito. Acho que é interessante ficarmos todos atentos a essa oportunidade. E para encerrar, né, gostaria de finalizar então com essa frase do Gabriel Garcia Marques, que diz que a vida está nos olhos de quem sabe ver, né? Eu acho que ela é muito adequada para o momento que a gente está vivendo, de que estamos aí tateando, né, o nosso presente para conseguir enxergar o futuro, mas ele está cheio de oportunidades e cabe a nós aí ficarmos de olhos bem abertos para enxergar as melhores oportunidades para cada negócio. Muito obrigada. Muito obrigado nós, Marta Poggi, pelas ideias que nos trouxe, e foram várias ideias muito interessantes para quem nos está a ver. Nesta sessão avançamos agora para a apresentação do Presidente do Instituto de Planeamento e Desenvolvimento e Turismo, o professor António Jorge Costa, que está comigo aqui em estúdio. Muito boa tarde, Sr. Professor. Na área académica, para além de professor convidado em universidades como Surrey, Bournemouth, Algarve, Isqueté e Católicos, só uma apresentação para quem nos está a ver, foi membro também do Conselho Sectorial de Educação, de Formação Profissional do Turismo, diretor do Programa de Doutoramento em Ciências Empresariais, professor de Gestão Estratégica na Universidade Fernando Pessoa. Muito boa tarde uma vez mais, faça o favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite à Turismo do Centro, no seu Presidente, Pedro Machado, e o que eu farei, muito brevemente, é uma pequena viagem pelos dois temas que nos foram propostos, por um lado as tendências na promoção e também na estruturação turística. Essa viagem eu vou aproveitar para usar o exemplo do IPDT, que é o que está mais próximo de mim, aquele que tem motivado há uns 20 anos, e portanto, nós logo a seguir a 13 de março do ano passado, quando fomos todos para casa em confinamento, tínhamos duas opções, baixar a cabeça e esperar que nos trouxessem o queijo de volta ao nosso prato, ou ir à procura dele, com todas as incertezas que todos vivíamos no momento e que hoje, menos, mas ainda também com essas incertezas. E então, o que nós decidimos foi trabalhar eficazmente em 3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi o Objetivo 8, Trabalho Decente e Crescimento Económico, foi o 11 também, Cidades e Comunidades Sustentáveis, e o 17, que tem a ver com parcerias para atingir os objetivos. E, portanto, o último ano e 3 meses tem sido a trabalhar à volta destas temáticas, nunca baixando os braços, mas também indo compreendendo aquilo que são os grandes desafios que se nos colocam e o papel que nós, como consultores, como assessores, como investigadores, podemos ter na ajuda, no contributo para a retoma essa o melhor possível, mas também a retoma eventualmente com novas características, utilizando naturalmente o modelo que tínhamos de crescimento, mas tentando melhorar alguns aspectos que nos pareciam entrar em momentos de reflexão e, portanto, que deveríamos também contribuir para isso. É aquilo que nós chamamos de oportunidade para fazer melhor. E aqui há algumas palavras-chave, alguns conceitos-chave que nós julgamos que devemos continuar e devemos aprofundar, mantendo nas nossas agendas e, acima de tudo, nos trabalhos de aconselhamento que temos vindo a realizar. O caso da sustentabilidade, que é incontornável, ele já não é só um grande conceito, um grande chavão, mas é efetivamente um modo de estar que as comunidades e as empresas têm de adotar. A questão da segurança, a questão da comunicação, como os colegas que me antecederam claramente enfatizaram.
Também a valorização do capital humano, e temos vindo a fazer um trabalho muito interessante em Portugal a este nível, e já de antes da pandemia, mas que tem vindo a aprofundar-se também relativamente a estas temáticas. A questão da inovação tecnológica e aquilo que nós já vínhamos a experimentar, que era, de alguma forma, a digitalização do turismo e das suas experiências, e que, com a pandemia, tudo isto veio a sofrer um empurrão muito grande e, portanto, não houve só aspectos negativos desta fase que estamos a viver, mas também aspectos positivos, nomeadamente nesta frente. E aí já estava a tratar, como vos dizia, da digitalização. E um último conceito que para nós nos parece fundamental é o conceito de inclusividade. O turismo deve ser inclusivo e, acima de tudo, julgamos que deve ser equitativo e, portanto, é mais um dos conceitos que nós temos trabalhado bastante e temos integrado no nosso trabalho e que queria partilhar convosco. Relativamente à promoção propriamente dita, efetivamente há algumas áreas que nós temos que ter presente. E eu vou só dar algumas notas sobre promoção e sobre estruturação também, para depois dedicar os últimos minutos da minha apresentação a partilhar convosco a nossa experiência na criação de experiências turísticas que nos parecem possam ser memoráveis se tivermos em conta um conjunto de aspectos. No que diz respeito à promoção, o que é que mudou? Os colegas também já tocaram praticamente todos estes temas, eu vou só relembrá-los. A questão do digital, que é cada vez mais importante, nomeadamente ao nível das campanhas promocionais, mas lembro que, por exemplo, já há uns anos atrás, França se recusava a participar em algumas das grandes feiras internacionais porque dizia que as campanhas digitais tinham muito mais retorno do que muitas vezes a presença física em algumas dessas feiras. Portanto, era uma tendência que já se divisava nos anos anteriores à pandemia. A questão das relações emocionais e, portanto, efetivamente, este distanciamento aprofundou a necessidade de relacionamento. Desculpem, porque o digital e a tecnologia às vezes também têm destas coisas. Muito obrigado. Portanto, falávamos da questão emocional, muito importante, tendo em conta o momento que vivemos, mas também as novas tipologias de consumidores e de viajantes cada vez mais sentem esta apetência e a necessidade de se relacionarem com os seus anfitriões. A questão das reservas de última hora e as tarifas reembolsáveis, hoje em dia é algo que está em cima da mesa de forma já quase normal e que até 2019 não era tema de decisão, digamos assim, ou de planeamento de viagem. E, por outro lado, também as empresas e as marcas conhecidas, o procurar algo que nos transmita confiança e que devemos ter presente no momento das reservas. Outros aspectos ainda, a questão da segurança da viagem, a questão da reserva através das agências de viagens, e aqui queria dar uma nota à PAF, que tem feito um trabalho e que já vinha de trás também, antes da pandemia, da importância de mostrar que as agências têm um papel muito importante no aconselhamento e na segurança da própria viagem, e quando temos um problema no destino, quem é que vai estar ali para nos apoiar e para nos ajudar a resolver esse problema. A questão dos certificados de segurança também, e a segurança e higiene, e finalmente a questão da gestão da pandemia e a questão da vacinação, são aspectos que todos sabemos fundamentais para tentarmos ultrapassar e ganhar a confiança em viajar que tínhamos no pré-pandemia. Relativamente à estruturação, há também um conjunto de aspectos que mudaram e alguns que nos parecem mais importantes enfatizar é a questão da sustentabilidade em todas as suas vertentes, ambiental, social, económica, e, portanto, a integração cada vez mais destes conceitos e das suas práticas ao nível da gestão dos destinos. A questão também da cooperação, a questão da criação das redes, a participação em redes, porque, como sabemos, os destinos não vivem isoladamente e, principalmente num país como Portugal, em que os seus próprios municípios têm dimensões relativamente pequenas,
nós temos forçosamente que organizar e estruturar produto a pensar nas complementaridades que podemos atingir com os nossos vizinhos. A questão dos destinos de natureza e o conceito de destinos de baixa densidade, a questão da pouca concentração e a questão de estar próximo, enfim, da essência, muitas vezes, e principalmente para quem vive o ano inteiro em cidades, portanto, em áreas muito mais congestionadas, efetivamente, e nesta primeira fase de desconfinamento que nós tivemos, nomeadamente no ano passado, com os turistas nacionais, esta opção por destinos de natureza ficou fortemente vincada e foi também um elemento importante para ajudar a mitigar a falta de chegada de turistas internacionais que só não chegavam cá porque efetivamente não podiam e, portanto, como também tenho dito, nós não destruímos valor, nós não destruímos competências com a pandemia, mas tivemos que parar e, portanto, tivemos que encontrar também alternativas que nos pudessem, de alguma forma, ajudar a ir gerindo esta catástrofe que nos caiu em cima nessa altura. Mais três notas para passarmos àquela parte final que vos referi, que é o envolvimento dos agentes que estão no terreno, parte dos roteiros integrados, enfim, há todo um conjunto de parceiros que nós temos que procurar e quando pensamos na cadeia de valor do turismo sabemos que precisamos de integrar essa cadeia de valor e saber o que é que está a montante e a jusante da nossa própria atividade e, portanto, são aspectos muito importantes. Por outro lado, também, os produtos temáticos são algo que nós temos que apostar. Os colegas mostraram isso muito bem, o John Bowen, a Marta também, e, portanto, temos que ir à procura de forma muito objetiva, escolher os segmentos e os nichos que nos podem trazer retorno e, acima de tudo, onde o nosso produto possa fazer a diferença. Os destinos urbanos também, promover esta atividade que é muito, muito importante. Nós temos que ter este equilíbrio e quando todos falamos agora nas zonas de baixa densidade e na parte da natureza, não podemos esquecer que os destinos urbanos têm uma oferta extremamente interessante, que se mantém e que são, no fundo, formas de equilibrarmos e de termos as complementaridades que o turista, quando viaja, procura. E, por fim, a questão das atividades radicais, que vão ao encontro também dessa área da natureza, mas que nos permitem ter a atenção por turistas que cada vez mais procuram adrenalina, porque o tempo em que estivemos fechados e muitas vezes a ganhar peso, que é um problema que muitas vezes ainda estamos a tentar resolver, com estas atividades nós voltamos à natureza e voltamos atrás daquilo que nos move, que é exatamente essa vontade de fazer coisas diferentes e de sentirmos essa adrenalina que fomos obrigados a parar de sentir. Como vos dizia, para rematar, e vou passar rápido, porque é um conjunto de 11 pontos, mas vou passá-los muito rápidos, prometo, Ricardo. Foi um brainstorming que fizemos internamente com a equipa de investigação e desenvolvimento de produto do IPDT e vou partilhar convosco só um conjunto de aspectos que nos parecem ser fundamentais ao prepararmos, ao planearmos uma experiência, ao desenvolvermos produto a questão que nós usamos para desenvolver este conjunto de ideias foi se nós, neste órgão do IPDT, fôssemos uma entidade gestora de destinos turísticos, o que é que nós tínhamos que ter presente para criarmos, de facto, e gerirmos o destino de forma memorável. O primeiro aspecto é alinhar o produto com a estratégia. Muitas vezes o que nos acontece no trabalho que fazemos de diagnóstico, enfim, de consultoria, temos muitas iniciativas interessantes, mas são iniciativas avulso, que não têm uma estratégia central onde nós pendurarmos todas estas iniciativas e, portanto, achamos fundamental termos uma estratégia central e voltamos aqui a isto, parece desplicente, toda a gente fala na estratégia, mas o certo é que vamos para o terreno e muitas vezes temos duas situações, ou não estratégia, ou uma estratégia que é tão perfeita que não é implementável. E, portanto, temos que ter a consciência de que a estratégia, para ser útil, tem que ser implementável e tem que ser mensurável. Por outro lado, a importância de conhecer os recursos existentes no território.
mas conhecê-los na perspectiva de nos diferenciarmos do nosso vizinho. Se todos vamos olhar para os mesmos recursos ou recursos semelhantes para desenvolver produtos semelhantes, nós estamos a falhar aquilo que é fundamental numa estratégia, que é ganharmos vantagens competitivas e não meramente vantagens comparativas, como muitas vezes acontece. 1.3, promover redes de cooperação e sinergias. Achamos fundamental não nos isolarmos nas nossas torres de marfim, mas trabalharmos no sentido de nos envolvermos, de criarmos pontes, de, no fundo, pensarmos no nosso cliente, no nosso turista, no nosso visitante e de lhe criarmos, de facto, uma experiência memorável, sem nos fecharmos dentro do nosso território, pensando que assim vamos ganhar mais da renda que eles têm para deixar no território que visita. Analisar o que o mercado oferece, e aqui achamos que é muito importante, quando vamos para o mercado, sermos parte da solução e não parte do problema. Se vamos para o mercado oferecer mais do mesmo, o cliente ou o potencial cliente vai dizer-nos que não quer o nosso produto. Que outros já o estão a fazer, eventualmente até melhor que nós. O facto de chegarmos ao mercado agora obriga-nos a ter a lisura de olhar para o que está a ser feito e não copiarmos, mas melhorarmos. E, portanto, acho que este é um aspecto muito importante para quem está no mercado, sejam as empresas, sejam os destinos, quando desenham novos produtos e novas experiências, que o façam exatamente para surpreender o cliente e não para imitar quem já está no mercado. Um outro aspecto importante é, exatamente como vos dizia, atentar às necessidades dos viajantes. Se estamos no mercado é porque temos um cliente ou queremos ter um cliente e, portanto, devemos colocar-nos nos sapatos desse cliente e desenharmos à medida das suas necessidades e expectativas. E elas mudam com muita frequência, como nós vimos ao longo do último ano e 3 meses. E, portanto, é muito importante estar atento e ir monitorando de forma profissional as alterações no comportamento e desejos dos viajantes. Definir o segmento dos turistas a alcançar, portanto, é um passo à frente deste aspecto que vos dizia, porque nós temos que saber que tipo de turistas também é que queremos. Nós não podemos ser um destino que oferece tudo para todos. Nós temos que oferecer algo para alguns ou algo para todos, mas não tudo para todos. E, portanto, temos que nos especializar e temos que ter uma noção muito clara daquilo que é o nosso posicionamento e aquilo que nos distingue e torna únicos como destino. Comunicar com os agentes turísticos, este aspecto é fundamental e ficou muito bem patente agora ao longo desta fase de pandemia, que nós devemos comunicar de forma constante. Comunicar que fechamos, comunicar que reabrimos, comunicar que temos algo novo por oferecer, comunicar que mudamos, mas comunicar. Porque aqueles que não comunicaram passaram a estar fora do radar de quem está a planear viagens e que está a pensar visitar outros destinos de mais proximidade ou de mais distância. Criar esse plano de comunicação, um plano de comunicação forte, um plano de comunicação variado, mas um plano de comunicação onde, de facto, o digital tem um papel fundamental, quer em termos de relação custo-benefício, quer em relação à especificidade com que nós podemos chegar quase por código postal à casa de cada um dos turistas que nós queremos captar para o nosso destino. Criar conteúdo e informação para os turistas, a parte do conteúdo é fundamental, conteúdo de muita qualidade, conteúdo diferenciador, conteúdo fácil, simples de memorar, mas também simples de ir buscar. E, portanto, com imagem atrativa, mas de qualidade e simples para que o nosso turista se sinta que alguém pensou na sua necessidade e que desenhou a essa medida. Monitorizar os turistas, o que é que os turistas dizem da nossa experiência, ou seja, saber o que é que pensam de nós. Muito importante. Se queremos mudar, se queremos alterar algum menos boa experiência que o turista teve, nós temos que querer saber o que é que eles pensam, nós temos que constantemente saber o que é que são os comentários acerca do nosso destino, quer para respondermos, quer para integrarmos as lições no ajustar da nossa oferta. E terminava com uma última nota e uma última sugestão, que é nunca parar de inovar. Desde que fundamos o IPDT, um dos nossos lemas é nós nunca vamos ser tornados obsoletos por alguém de fora, porque nós vamos nos tornando obsoletos a par e passo. Nós temos a obrigação de evoluir, de não estar a oferecer constantemente a mesma coisa da mesma maneira e, portanto, nunca parar de inovar, quer para os destinos, quer para as empresas, porque essa inovação é o que nos mantém vivos e é o que nos garante vantagens competitivas. Portanto, terminava a minha viagem por estes aspectos,
Espero ter cumprido mais ou menos o tempo. Por isso, e senhor agradecer professor, novamente. muito disciplinado, aliás, todos os palestrantes o foram, e por isso ainda temos alguns minutos para algumas questões. Muito obrigado, senhor professor. Ainda temos algum tempo para algumas questões e eu vou voltar ao inglês. I'm going back to English now because I have a couple of questions that I would like to address to Professor John T. Bowen. I hope, Professor, you're getting my sound as good as possible, because I would like to ask you first, what happens, and this is a question from one of the people that are watching us, what happens to diversity if we decide to brand our communities only with one narrative? I think that one of the things is to try to brand it with a narrative that's wide enough so it can attract different segments. So if we go back to the Louisville example I talked about, it was the entrance or the gateway to the bourbon country. So that could bring in the rural aspect of it, traveling out to the country to see some of the original distilleries. It could bring in the culinary aspect of it, where restaurants might have a unique dish made out of bourbon, the nightlife with the bourbon bars, the history of the distilleries. So the key would be to try to take a resource that you might have that would attract a number of different segments. So again, you're right. You don't want to make it too narrow to where you're just going after and attractive to a very narrow group of travelers, but to try to look for a more robust way to develop a brand and image for your community. During your presentation, Professor Bowen, you mentioned that you believe that there's going to be a huge surge and that there's a lot of American interest towards the European continent of having American tourists to Europe as soon as possible. I was wondering if you can anticipate the dimension of that surge and if you have an idea of the specific markets that could be interesting for the American tourists, and how should the Portuguese market position itself in order to get as many American tourists as possible? That's a great question, and a multi-part question. As far as actual numbers, don't have some actual numbers, but we think it'll be higher than 2019. Just looking at the domestic demand, my sister, for example, goes to the coast of North Carolina. She usually books in February for June. She went February this year and everything was booked up. So domestically, people are traveling. As I mentioned, flights to the Caribbean are full. So we think that when Europe opens, again, there'll be a pent-up demand. People have the money, and we'll see a reactivation of tourists coming to Europe and to Portugal. I think that looking at Portugal, I think some of the secondary locations, one travel company indicated that the relationship of people booking to Lisbon for the future to Porto had increased, the ratio had increased in favor of Porto. So going after smaller destinations, I think some of the rural destinations, we've talked about creative tourism. So tourism that might be involved with some of the smaller villages where they would get in and learn the culinary arts or making cheese, making olive oil. Again, the historic destinations where people could have a slower type vacation. So I think those type destinations also will benefit too. And again, having a presence on the internet so they can tell the tourists what they have to offer and attract the tourists. But I think Portugal, certainly I've done my part to promote Portugal because I love coming there. But in talking to other people too, Portugal seems to have a
very good perception amongst the American travelers. So I think Portugal will certainly benefit from the resurgence of tourism. The problem might be the transportation from the US to Portugal, as the Portuguese airliner is not having as many flights, not at all as it used to have. Let me now switch back to Portuguese, Professor Bowen, para perguntar à Marta Poggi, brasileira, que vive num país que é um dos principais mercados emissores de turistas para Portugal, tal como também os Estados Unidos têm sido, não com a dimensão e com o peso que têm, por exemplo, os mercados espanhol, francês, inglês, alemão para o turismo português, mas o brasileiro é muitíssimo importante e o Brasil vive numa situação complicada, muito mais complicada em matéria de controle da pandemia do que na Europa ou na América do Norte. Há perspectiva do que é que o turista brasileiro quererá fazer assim que haja essa possibilidade e que esteja mais controlada a pandemia e que, portanto, possa ser bem-vindo e acolhido, nomeadamente na Europa? Sim, os brasileiros estão loucos para voltar para a Europa e para os Estados Unidos, né? A gente tem visto aí uma grande procura pelo turismo de vacina. Então, brasileiros estão pagando fortunas para ir viajar, por exemplo, para os Estados Unidos, fazendo uma quarentena de 14 dias em algum país do Caribe, ou mesmo no México, que tem sido o país escolhido, só para tomar vacina. Então, assim, à medida que estivermos com a vacinação de massa acontecendo na velocidade que gostaríamos, com certeza, e assim, à medida que as fronteiras também forem abertas, né, com certeza vamos voltar a viajar bastante. Por enquanto, as pesquisas indicam, né, também essa preferência pelos destinos nacionais, justamente pela facilidade e também pela questão das restrições, né, de voos, de países que ainda né, não aceitam a entrada de brasileiros. Mas esperamos, né, que isso seja uma questão de tempo e que logo possamos voltar a viajar. Tudo isso vai acabar por depender da forma como for controlada a pandemia e esperemos de facto que o governo brasileiro acabe por conseguir controlar, agora que está aparentemente a acreditar mais na ciência, acabe por controlar rapidamente a pandemia. Ainda mais uma questão, agora para o Sr. Professor António Jorge Costa. Pergunta um dos espectadores que nos está a acompanhar, que medidas é que, na vossa opinião, e neste caso na opinião do Sr. Professor, se vão standardizar em matéria de segurança nos destinos depois da pandemia, sabendo que nenhum de nós está, obviamente, livre de voltar a haver uma futura pandemia ou de esta demorar bastante mais tempo para ser realmente controlada, como inclusive a própria OMS, que prevê que antes de 2022, de final de 2022, certamente que o planeta não terá a pandemia toda ela controlada em termos globais. Bom, eu creio que alguns aspectos vão ter que se manter. A questão da vacinação é muito importante e, portanto, olhando para o atual vírus, o vírus que temos hoje, eu julgo que o mais provável é que ele venha a ser um vírus semelhante ao vírus da gripe e, portanto, que se mantenha ao longo do tempo. Endémico. Endémico e que tenha que ser tratado, portanto, com a vacina e vamos ter que ser vacinados todos os anos. Eu acho que é muito importante, um aspecto que sempre achamos importante na questão da segurança nos destinos, é a forma como nós estamos organizados para prestar serviços médicos também, a forma como os destinos se preparam para a questão da segurança, a higiene e segurança dos seus hotéis, dos seus restaurantes, e, portanto, todo o trabalho que Portugal tem vindo a fazer, eu acho que é um trabalho que vai continuar a manter-se enquanto nós não conseguirmos erradicar de alguma maneira, ou, portanto, controlar aquilo que é o problema da pandemia. Agora, eu acho que, e comparando e fazendo, nós temos naturalmente feito comparações com aquilo que acontece noutros países, de uma maneira geral, nós temos estado muito bem em termos do trabalho que tem sido feito. As empresas têm adotado todos os requisitos e no fundo, os regulamentos que lhe têm sido
colocados. E creio que nós também, como residentes, temos um papel muito importante a fazer, um papel não só do nosso próprio comportamento, mas um papel de saber informar e de saber receber com segurança quem nos visita. E, portanto, acho que esses são aspectos que nós devemos ter em conta para garantirmos que Portugal continue a ser este destino competitivo e apetecível para mercados tão exigentes como, por exemplo, o mercado americano. O nosso tempo já está ultrapassado, mas eu não resisto a fazer-lhe uma pergunta e pedir-lhe uma resposta o mais rápida possível, porque é uma pergunta dirigida pela turma de Gestão e Turismo da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, que gostaria de fazer esta pergunta. Como é que podemos, calculo que eles, alunos, contribuir, estes alunos da área, contribuir para a sustentabilidade do turismo em Portugal? Eu acho que é muito fácil. Podem contribuir como cidadãos e podem contribuir como profissionais e, portanto, não só adotando práticas sustentáveis, mas, acima de tudo, partilhando aquilo que é o seu conhecimento, e são alunos com conhecimento profundo nesta área da sustentabilidade, partilhando esse conhecimento para as empresas para onde vão trabalhar, para os destinos para onde vão trabalhar, e nunca deixar que a sustentabilidade deixe de ser um lema forte nas suas atividades e, acima de tudo, na sua atividade profissional. Sr. Professor António Jorge Costa, muito obrigado por ter estado connosco. Agradeço também à Marta Poggi, em direto desde São Paulo, que nos trouxe a sua visão do outro lado do Atlântico. Mais a norte, thank you so much to Professor John T. Bowen for having been with us live from Houston in the American state of Texas. And also thank you to Alexandra Priante, who unfortunately has had to leave us a few minutes ago. Thank you all. Muito obrigado por ter estado a acompanhar este painel. Esperamos que lhe tenhamos trazido algumas respostas a algumas das principais questões que trazia. A seguir vai ser abordado o tema da comercialização e da venda. Muito obrigado por ter estado desse lado. Muito boa tarde.